Fingi ser um estranho para desmascarar minha família interesseira e comprar a casa onde fui humilhado. 8 anos atrás, durante um jantar de ação de graças, meu pai me disse que eu era a maior decepção de sua vida e me expulsou de casa com nada além da roupa do corpo. Tudo isso porque eu pedi um pequeno empréstimo para não ser despejado do meu apartamento. Na semana passada, usando um nome falso e um intermediário, eu os convenci a vender a casa da família, o lugar onde cresci e fui humilhado, para um suposto investidor estrangeiro que eles nunca conheceram pessoalmente. Esse investidor sou eu. Meu nome é Ethan, e hoje tenho 30 anos, mas a minha história de verdade começa quando eu tinha 22. Eu cresci em uma família de classe média alta em um subúrbio de Chicago. Meu pai, Richard, era um advogado de sucesso, e minha mãe, Carol, dedicava seu tempo a comitês de caridade e a manter as aparências. Para eles, o sucesso tinha uma definição muito clara: um diploma de uma universidade de prestígio, seguido por uma carreira em direito, medicina ou finanças. Meu irmão mais velho, Mark, era o filho de ouro. Ele seguiu o roteiro perfeitamente, formou-se em direito em Yale e rapidamente conseguiu um emprego em uma empresa de prestígio. Eu, por outro lado, era a ovelha negra. Minha paixão nunca foi por livros de leis ou pelo mercado de ações, mas por códigos e programação. Desde adolescente, eu passava horas no porão, não estudando para o SAT, mas criando pequenos jogos de computador. Era o que eu amava, o que fazia meus olhos brilharem. Meus pais viam isso como um hobby infantil, uma distração que eu precisava superar. Eles me forçaram a entrar em um curso de administração, que eu detestava. Depois de 2 anos, tomei a decisão que selou meu destino com eles. Abandonei a faculdade para fundar minha própria pequena empresa de desenvolvimento de jogos. A reação deles foi glacial. Meu pai se recusou a falar comigo por meses. Minha mãe chorava, perguntando onde ela havia errado. Mark simplesmente ria e dizia que eu sempre fui ingênuo. Saí de casa e me mudei para um apartamento minúsculo do outro lado da cidade. Por 2 anos, eu vivi com quase nada. Comia macarrão instantâneo na maioria das noites, trabalhava como garçom para pagar o aluguel e usava cada centavo extra e cada momento livre para desenvolver meu primeiro grande projeto, um jogo para celular. Foi então que o desastre aconteceu. O dinheiro acabou completamente. Eu estava a 2 semanas de ser despejado e precisava de um pequeno aporte para manter o projeto vivo e um teto sobre minha cabeça. Com o coração na mão, engoli meu orgulho e fui ao jantar de ação de graças na casa dos meus pais, determinado a pedir ajuda. Eu esperei o jantar terminar. A mesa estava cheia de tios, tias e primos, todos elogiando a mais recente promoção de Mark. Senti um nó no estômago. Quando finalmente criei coragem, expliquei minha situação. Não pedi uma doação, mas um empréstimo. Deixei claro que pagaria tudo de volta com juros assim que o jogo fosse lançado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai me olhou com um desprezo que eu nunca esquecerei. Ele disse, na frente de todos, que eu tinha feito minhas escolhas e que ele não iria financiar meu fracasso contínuo. Disse que eu era uma vergonha para o nome da família. Mark acrescentou que eu estava tentando me aproveitar do sucesso dos outros porque era incapaz de criar o meu. Minha mãe apenas olhava para o prato, em silêncio. Nenhum tio ou primo disse uma palavra em minha defesa. Meu pai então se levantou e disse as palavras que ecoam na minha cabeça até hoje: saia da minha casa, e não volte até que você se torne alguém digno de respeito. Naquela noite, eu saí e nunca mais olhei para trás. Aquela noite de ação de graças foi o ponto mais baixo da minha vida. Eu andei por horas na neve, sem rumo, sentindo o frio penetrar meus ossos. A humilhação era uma ferida aberta. Se não fosse por um amigo da época da faculdade, David, que me deixou dormir no seu sofá por meses, eu provavelmente teria acabado na rua. Ele foi a única pessoa que acreditou em mim. Com um teto temporário sobre a minha cabeça, eu mergulhei no trabalho de uma forma quase maníaca. Era tudo o que me restava. Eu dormia 4 horas por noite e passava todo o resto do tempo programando, polindo e aperfeiçoando meu jogo. 3 meses depois, com minhas últimas economias, eu o lancei na loja de aplicativos. No início, nada aconteceu. Por uma semana, as vendas foram medíocres. O desespero começou a tomar conta de mim. E então, aconteceu. Um influenciador digital com milhões de seguidores encontrou meu jogo por acaso, jogou-o em uma transmissão ao vivo e o adorou. Foi como acender um pavio. Da noite para o dia, meu jogo explodiu. Os downloads dispararam para centenas de milhares, depois milhões. O dinheiro começou a entrar em uma velocidade que eu mal conseguia processar. Nos 8 anos seguintes, eu não parei. Aquele primeiro sucesso foi a base para o meu império. Fundei meu próprio estúdio, que chamei de Phoenix Games, uma referência a como me senti renascendo das cinzas da minha antiga vida. Contratei David como meu primeiro funcionário e hoje ele é o vice-presidente da empresa. Lançamos um sucesso atrás do outro. Tornei-me um multimilionário, mas vivi de forma discreta. Mudei-me para a Califórnia. Comprei uma casa modesta e evitei a imprensa. Nenhuma foto minha circulava na internet. Para o mundo, eu era apenas o CEO recluso de uma empresa de tecnologia. Para minha família, eu tinha simplesmente desaparecido. Nunca os procurei e eles nunca me procuraram. A ideia de vingança começou a tomar forma há 6 meses. Eu soube, através de um antigo conhecido da minha cidade natal, que a vida da minha família não estava indo tão bem. A firma de advocacia do meu pai tinha feito uma série de investimentos ruins e estava à beira da falência. Eles estavam afundados em dívidas, e a única solução era vender a
casa onde eu cresci para cobrir as perdas, a mesma casa da qual fui expulso. A ironia era tão amarga que quase parecia poética. Foi nesse momento que o plano nasceu. Eu não queria apenas o dinheiro deles de volta, eu queria que eles entendessem o que haviam descartado. Criei um pseudônimo, Alexander Thorne, um investidor europeu rico e excêntrico que buscava comprar propriedades nos Estados Unidos para sua coleção particular. Contratei os melhores advogados, liderados por uma mulher incrivelmente competente chamada Sarah, para serem meus intermediários. Ela era a única pessoa que sabia minha verdadeira identidade. Sarah entrou em contato com o corretor de imóveis da minha família. A oferta que fizemos foi intencionalmente exorbitante, quase o dobro do valor de mercado da casa. Um valor que nenhuma pessoa em sã consciência recusaria. Como eu esperava, eles morderam a isca sem hesitar. Sarah me relatava cada passo. Meus pais e meu irmão mal se continham de alegria. Falavam sobre como essa sorte inesperada salvaria a reputação da família. Eles descreviam o Sr. Thorne como um anjo enviado dos céus, sem nunca questionar por que um investidor tão rico quereria uma casa suburbana em Chicago por um preço tão inflacionado. A ganância os cegou completamente. Durante as negociações, instruí Sarah a incluir uma cláusula específica no contrato. A assinatura final e a entrega das chaves deveriam ocorrer na propriedade, com a presença dos vendedores e de um representante direto do comprador para uma inspeção final. Eles concordaram sem pensar duas vezes. A data foi marcada. Eles desocuparam a casa, empacotando suas vidas, sonhando com o dinheiro que receberiam. E eu comprei uma passagem de avião para Chicago, preparando-me para voltar àquela casa pela primeira vez em 8 anos, não como filho fracassado, mas como dono de tudo. O dia da assinatura chegou. Era uma tarde fria e cinzenta de outono em Chicago, o tipo de clima que combinava perfeitamente com a ocasião. Cheguei à casa meia hora antes do horário combinado. Estacionei algumas quadras de distância e caminhei o resto do caminho, o coração batendo forte no peito. Quando dobrei a esquina e vi a casa, um turbilhão de memórias me atingiu. A árvore no jardim da frente onde eu construí uma casa na árvore, a janela do meu antigo quarto, o caminho da entrada onde meu pai me deu as costas. Sarah, minha advogada, já estava lá, esperando na frente. Ela me entregou uma pasta e disse com um sorriso profissional: "Tudo pronto, Sr. Thorne." Eu assenti, respirando fundo para me acalmar. Entramos juntos. A casa estava estranhamente vazia, o eco dos nossos passos preenchendo o silêncio. Caixas de papelão estavam empilhadas nos cantos. A mobília tinha desaparecido, mas os fantasmas do passado permaneciam. Meus pais e Mark chegaram pontualmente. Eles estavam vestidos com suas melhores roupas, sorrisos ansiosos estampados em seus rostos. Quando me viram, um homem de terno caro ao lado de Sarah, seus sorrisos se alargaram ainda mais. Eles presumiram que eu era o representante. "Senhor, é um prazer finalmente conhecê-lo", disse meu pai, estendendo a mão com um entusiasmo forçado. "Sou Richard Miller. Em nome da minha família, gostaria de agradecer ao Sr. Thorne por esta generosa transação." Eu não apertei a mão dele, apenas o encarei em silêncio por um momento. A confusão começou a aparecer em seus olhos. "Nós nos conhecemos", eu disse, minha voz calma e firme, desprovida de qualquer emoção. Meu pai franziu a testa. "Perdão? Acho que não estou lembrando." Minha mãe e Mark se aproximaram, a curiosidade estampada em seus rostos. Eu olhei para cada um deles, um por um. 8 anos. Nesta mesma sala, um jantar de ação de graças. O reconhecimento os atingiu como uma onda. O sorriso de meu pai vacilou e desapareceu. O rosto da minha mãe ficou pálido. Os olhos de Mark se arregalaram em choque. "Ethan", sussurrou minha mãe, a voz mal saindo. "Sim", eu respondi. "O filho que era uma decepção. O fracasso. Aquele que vocês expulsaram no frio." O silêncio na sala era pesado. Meu pai recuperou a compostura primeiro, seu rosto se contorcendo em uma máscara de raiva e humilhação. "O que é isso? Que tipo de jogo doentio é este?" "Isto não é um jogo", eu disse, abrindo a pasta que Sarah me deu e tirando o contrato. "Alexander Thorne não existe. Sou eu quem está comprando esta casa." Entreguei o documento a ele. Seus olhos percorreram as páginas, seu rosto ficando cada vez mais vermelho a cada linha que lia. Mark deu um passo à frente. "Você não pode fazer isso. É ilegal." Sarah interveio, sua voz cortante e profissional. "Garanto a você que tudo é perfeitamente legal, Sr. Miller." O contrato foi assinado. A casa pertence ao meu cliente. Minha mãe começou a chorar. "Ethan, por quê? Depois de todos esses anos. Por quê?" Eu a interrompi, a emoção finalmente vazando em minha voz. "Porque naquela noite, vocês não me deram apenas as costas. Vocês me mostraram que o amor e o apoio de vocês tinham um preço, e eu não podia pagar. Então, eu fui embora e paguei meu próprio preço. E hoje, eu vim cobrar a dívida." Virei-me para meu pai. "Você me disse para não voltar até que eu me tornasse alguém digno de respeito. Bem, aqui estou eu. Eu sou o dono do chão que você está pisando." Eles ficaram sem palavras, destruídos. Eu coloquei as chaves da minha nova casa no bolso,
Olhei ao redor da sala vazia uma última vez e me virei para sair. Na porta, parei e olhei para trás. Vocês têm 24 horas para remover suas caixas. Depois disso, tudo que restar será jogado no lixo. Saí sem esperar por uma resposta e não olhei para trás. A sensação não foi de alegria ou triunfo, mas de um fechamento frio e definitivo. As consequências foram rápidas e severas. Sem o dinheiro da venda da casa para salvá-los, a firma do meu pai declarou falência em poucas semanas. O escândalo destruiu sua reputação. Eles tiveram que se mudar para um pequeno apartamento alugado. Meu pai, incapaz de lidar com a humilhação, caiu em depressão. Minha mãe conseguiu um emprego como recepcionista, a primeira vez que ela trabalhou na vida. Mark, cujo emprego dependia das conexões da família, foi demitido e luta para encontrar outra posição em uma firma de prestígio. Eu soube de tudo isso através de David, que ainda tem contatos na cidade. Eu nunca mais falei com eles. A casa, eu a renovei completamente. Onde antes havia lembranças de dor e rejeição, agora há luz e espaço. Não é mais a casa deles, é a minha. E de vez em quando estou na minha varanda, olhando para o jardim, eu me lembro daquela noite fria de ação de graças. E sei que a melhor vingança não foi tirar algo deles, mas construir algo para mim, algo que eles nunca poderão tocar.